Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Deus abençoe nesse segundo domingo da Quaresma, meus caros filhos e irmãos em Cristo Senhor. Nesse domingo, então, continuando a caminhada quaresmal, em meio a essas tribulações todas relacionadas à pandemia do coronavírus, as privações pelas quais nós estamos passando, precisamos, então, não desfocar da nossa caminhada quaresmal. Então, o que nos diz o Evangelho do segundo domingo da Quaresma? Sempre a subida do Senhor com os três apóstolos, Pedro, Tiago e João, ao Monte Tabor, onde ele se transfigurou diante deles, onde apareceram Moisés e Elias para dar testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, de que ele é realmente aquele que cumpre com perfeição o Antigo Testamento, porque Moisés representa a lei, os 10 mandamentos e o conjunto das leis dadas por Deus no Antigo Testamento. E Elias representa os profetas, todos os profetas do Antigo Testamento que prepararam a vinda do Messias, a vinda daquele que é a plenitude da revelação de Deus, que é nosso Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, dentro da Quaresma, depois de estarmos com Jesus, nosso Senhor, no deserto, acompanhando as suas tentações e também aprendendo nós mesmos a vencer as nossas tentações, agora vamos com o Senhor para o Monte Tabor, para aprender nele o mistério da cruz, para aprender a nos preparar para a cruz, para aprendermos a sofrer com ele, para termos a glória, né? Mostrando um pedaço, um pouco da sua glória para os três apóstolos, o Senhor então nos ensina a viver nessa terra, voltar de novo para os nossos afazeres, para a nossa vida, no meio das tribulações, mas esperando a realização plena, a glória eterna que ele nos promete. Mas a primeira leitura, que nos relata o sacrifício de Abraão, tem muito a ver com o Evangelho, evidentemente, e nos ajuda então a compreendê-lo melhor. Primeira coisa, o que se destaca na liturgia são três montes, podemos dizer. O monte primeiro, que é o Monte Moriá, onde Abraão foi oferecer o sacrifício de seu filho Isaque. Depois, o Monte Tabor, presente no Evangelho, onde Nosso Senhor se transfigurou diante dos apóstolos. E, finalmente, que não aparece explicitamente, mas aparece indiretamente, o Monte Calvário, onde o Senhor selou o seu sacrifício na plenitude dos tempos, há 2000 anos, para nos salvar. Então, o que aconteceu no Monte Moriá? A primeira coisa é entender um pouco a história do nosso patriarca, do nosso pai Abraão. Ele já, uma idade avançada, foi tirado da sua terra, Deus o chamou para sair da sua terra, de Ur dos Caldeus, para ir para uma terra que Deus iria indicar, a terra que seria da sua descendência. Então, Abraão sai, leva consigo a sua esposa, escravos, tudo como era o costume naquela época, e sem saber direito o que ia acontecer. Acompanhou ele o seu sobrinho Ló. O que aconteceu, então, depois disso? Abraão não tinha um filho com Sara, porque Sara era estéril. Deus prometeu que iria dar uma descendência para ele, a partir de Sara, sua esposa. Mas essa promessa não se cumpria, até que finalmente, depois que Deus foi até eles, as três pessoas, que são os três anjos, que foram em nome de Deus, junto de Abraão e Sara, junto ao carvalho de Mambré, então anunciou que ele ia ter um filho, e de fato teve, Isaque. Isaque, o filho do riso, o filho da promessa. Pois bem, justamente esse filho, que era a garantia da promessa, a partir dele viria a descendência de Abraão, numerosa, como as estrelas do céu, como a areia da praia do mar, era desse filho que se realizaria a promessa feita a Abraão, que aconteceu. Deus pede que Isaac seja sacrificado. Deus pede que Abraão leve seu filho para ser sacrificado, oferecido sacrifício no Monte Moriá. E é bom entender isso porque para nós parece chocante Deus pedir que haja um sacrifício humano de uma pessoa, de um inocente, mas nós temos que entender o seguinte: os povos dos arredores lá da Terra Santa, daqueles povos, muitos praticavam sacrifícios humanos. Era normal para eles. Claro que isso é imoral, é incorreto, evidentemente, mas o comum ali era normal. Então, o que mais chocou Abraão naquele momento, ele que ainda tem origem pagã, ainda estava sendo educado por Deus, ainda estava sendo
conduzido por Deus para a verdade, o que o chocou certamente foi o fato de que, não que ele pediu um sacrifício humano, mas que pediu justamente aquele filho, justamente o filho da promessa, justamente o filho que iria realizar aquilo que ele tanto esperou, que Deus prometeu, justamente aquele filho oferecido em sacrifício. Mas Abraão teve fé na palavra de Deus, levou seu filho ao Monte Moriá, que, segundo a tradição, é hoje onde estava o Templo de Jerusalém, o lugar sagrado onde ficava o Templo de Jerusalém, e então vai oferecer seu filho em sacrifício. Deus não quer, o anjo o contém, Isaac não é sacrificado, é oferecido no lugar um animal, Isaac é poupado. Aqui está uma prefiguração do sacrifício de Cristo no Calvário, porque Abraão representa o pai, Isaac representa o filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas enquanto Deus poupou Isaac e o deu novamente a Abraão, Deus não poupou o seu filho único, e ele morreu na cruz para nos salvar no Monte Calvário. Então, tem uma relação plena. E Abraão, então, ganhou seu filho de novo. Abraão teve a sua fé comprovada e teve a sua fé aprovada por Deus, porque ele fez o que Deus pediu, mas então, fazendo isso, recebeu a promessa, recebeu a alegria de seu filho de volta. Então ele ganhou Isaac uma vez, ganhou Isaac uma segunda vez, para ele se lembrar também que Isaac era um dom de Deus, não era alguém que ele teve biologicamente falando, normal. Sim, foi por meio biológico, é bom dizer, só que por milagre, porque Sara era estéril. Pois bem, então ele ganhou Isaac de novo. Tanto é que é tão importante esse sacrifício de Abraão, essa atitude dele, que no cânon romano, também conhecido como oração eucarística primeira, aparece a menção a esse sacrifício. Sacrificium patriarche nostri Abrae, quer dizer, acolhei esse sacrifício de Cristo, que foi oferecido no altar, a igreja pede, como acolher a oferta de Abel, o sacrifício de nosso pai Abraão e os dons de Melquisedeque. Então, como é um dos sacrifícios mais importantes do Antigo Testamento, pela entrega total e por representar justamente a prefiguração do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Ali, então, Abraão aprendeu que Deus é misericordioso, que Deus é bom e que Deus não quer os sacrifícios humanos, mas que Ele mesmo, né, no futuro, iria providenciar o sacrifício livre e uma entrega total do seu próprio filho, que é o sacrifício dele mesmo. Quando o pai entrega seu filho, ele entrega ele mesmo, porque todo o seu ser, né, é o seu filho amado. Então ele se entrega junto com o seu filho, por amor a nós. Pois bem, então Abraão aprendeu a ser grato, aprendeu no monte a que Deus é misericordioso, que Deus não quer os sacrifícios humanos, e aprendeu então a oferecer a Deus o que ele tem de mais precioso, que era o seu filho único. E assim, nós precisamos aprender, meus filhos, irmãos, aprender a oferecer a Deus o nosso melhor, a não sermos, como podemos dizer, a não sermos mesquinhos com Deus. Quantas pessoas sacrificam os filhos em nome de uma carreira, não têm filhos ou têm poucos filhos em nome de dinheiro, de carreira, de bem-estar? Quantas pessoas sacrificam seus filhos pelo aborto para não terem incômodos? Isso nos países ricos é uma epidemia, né? O aborto virou um método contraceptivo, mas, pelo contrário, precisamos acolher e precisamos, então, ter fé na providência de Deus, que vai nos conduzir mesmo no meio das maiores tribulações. Então, no Monte Tabor também nós aprendemos a conhecer a Deus, como Abraão conheceu a Deus no Monte Moriá. No Monte Tabor, poucos dias antes de sua paixão, morte e ressurreição, os apóstolos vão ao monte com o nosso Senhor. E ali eles já começaram a aprender que era necessário a paixão, embora estando fechados a isso, né, os apóstolos estavam fechados à ideia de paixão, de morte, de cruz. São Pedro, sobretudo, verbalizava isso, né, a nosso Senhor, se recusando a pensar nessas coisas, a que ele falasse essas coisas. Mas no Monte Tabor, provando um pouco da glória de Jesus, eles também começaram a aprender, né, ou começaram a perceber, que depois ficaria claro
em seguida a morte e ressurreição do Senhor, que era preciso sofrer para entrar no reino de Deus, que era preciso então passar pela humilhação, pela cruz, para ter a salvação e a vida eterna. O Monte Tabor nos ensina então a ter um desejo de céu, desejar o céu. Imaginemos entrar no céu, contemplar Deus uno e trino. Imaginemos contemplar todos os anjos na sua ordem, nos seus coros, e também na beleza de cada um, na unidade, na especificidade de cada anjo que está no céu. Imagine ter contato com os nossos antepassados, com todos os santos. Imagine conhecermos como Deus nos conduziu até o céu, como Ele cuidou de nós ao longo da nossa vida terrena, como Ele apreciou as nossas boas obras, como Ele usou das nossas boas obras para o bem do próximo, como Ele salvou pessoas por meio de nós. E saber que aquilo lá vai ser para sempre, estável, uma saciedade que nunca se sacia, numa sede que é saciada e ao mesmo tempo nunca é saciada. Então, o Tabor nos prefigura o céu, mas contemplado nesse quadro da Quaresma e também no quadro da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, ele é uma motivação, é uma pausa restauradora, uma motivação para continuarmos a caminhada. Então, nós desejamos o céu, pensamos no céu todos os dias, pensamos e queremos ir para o céu com ardor, e buscamos o céu em todas as nossas ações, temos zelo em querer o céu, em ter essa santa ambição de buscar o céu, é preciso pensar nisso para não cairmos na mesquinhez e na indiferença. Então, Deus nos quer muito perto dele e o Tabor nos ensina justamente isso. Assim, precisamos fazer o caminho do Senhor, o caminho da cruz, sem o qual não há salvação eterna. E, finalmente, então, o terceiro monte, o Monte Calvário, completa tudo isso, né? Todo esse ciclo do Antigo Testamento, também da vida terrena de nosso Senhor Jesus Cristo, das prefigurações da vinda do Senhor e das realizações, dos milagres que ele faz ao longo da sua vida, das palavras que ele pronuncia, tudo isso chega ao cume, chega na sua plenitude quando ele morre por nós. É o ponto central da sua vida. Então, os apóstolos viram a glória do Senhor no Monte Tabor, mas depois continuaram na presença dele, mesmo quando a sua divindade voltou a ficar escondida debaixo da sua humanidade. Então, eles viam a humanidade de Jesus. No Monte Tabor, contemplaram um pouco da sua glória divina. Depois, essa glória ficou escondida de novo. Mas eles continuaram com o nosso Senhor Jesus Cristo, no dia a dia, ali, sofrendo com ele, vivendo com ele, aprendendo cada vez mais a segui-lo, até chegar no conhecimento pleno. Pois bem, nós não temos a visão da humanidade de nosso Senhor. Nós vemos nosso Senhor na Eucaristia, presente, sabemos que está lá como Deus, como homem, na sua divindade, na sua humanidade, mas nós não vemos isso. Porém, podemos estar na presença dele todos os dias, indo ao Santíssimo Sacramento, conversando com ele, e podemos estar na presença dele, rezando todos os dias e com frequência, e fazendo jaculatórios ao longo dos nossos trabalhos, e lembrando dele sempre, conversando com ele sempre, mesmo no meio de trabalhos que exigem muita concentração e são até estressantes, caminhamos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Coloquemos nosso Senhor, ele pode caminhar sempre conosco, ele pode estar sempre conosco. E como nós precisamos da presença dele, de reconhecer a presença dele, de nos darmos conta da presença dele, numa situação tão angustiante que nós vivemos, ao menos na maior parte do nosso país e de boa parte do mundo. Uma incerteza sobre o futuro, incerteza sobre como sairemos dessa crise, medo também de usos incorretos, exploração de poder a partir dessa crise que nós vivemos, também medo com relação à saúde, com relação à sobrevivência, com relação a tantas coisas, a tantas coisas, mas Jesus está conosco. Ele caminha no meio dessas tribulações e nos garante, então, na nossa oração diária, uma experiência de Monte Tabor. Quem reza todos os dias com afinco, com amor, prova um pouco do céu, sobe um pouco no Monte Tabor e se prepara, então, para caminhar no meio desses sofrimentos, alegrias, tristezas, incertezas, com a certeza da presença de Deus
e do chamado que temos à vida eterna. Então, que Nossa Senhora nos ajude a nunca fugir do dever da oração e das outras obrigações que temos, e que Nossa Senhora também nos ensine a sofrer com paciência, coragem e amor, batalhando sempre até chegarmos na glória. Antes da bênção final, gostaria de pedir, né, que se gostaram, curtam o vídeo, se inscrevam no nosso canal para continuarmos a evangelização através desse meio na internet. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém. Deus abençoe a todos.